presidente participou de 2 podcasts. Ele participou de um chamado Flow Podcast e depois ele participou de outro chamado Tapa na Cara Podcast. No primeiro, a duração foi em torno de 5 horas de conversa, de entrevista, e o segundo, a duração foi em torno de umas 3 horas de conversa. Nesse período que nós estamos agora com a largada das campanhas para governador, para presidente e outros cargos eletivos por aí, nós vamos ver os debates. E tem os podcasts. E nós vamos entender aqui uma questão muito interessante relacionada com podcast e os críticos do presidente. Antes é preciso pontuar o seguinte, desculpa aqui o vento e eu tentei me arrumar aqui, pronto. Antes nós vamos ter que entender o seguinte, o debate, ele é um modelo muito engessado, muito rígido. O cara diz assim, olha fulano, você tem 30 segundos para formular uma pergunta, escolha uma pessoa aqui para quem você quer direcionar a sua pergunta, o cara vai ter 1 minuto para te responder e você vai ter 5 segundos, 10 segundos para fazer uma réplica, enfim, é um modelo assim muito engessado, muito rígido. O cara que está ali naquele debate, ele não tem duas coisas, tempo e tranquilidade para que ele possa expor os argumentos dele, expor o que ele realmente pensa, a visão dele. Enfim, ele não tem, porque ele está muito pressionado ali. Debate, para mim, é uma coisa assim muito inútil. Não dá para você, de fato, conhecer um candidato nesses debates. Às vezes, já aconteceu que depois do debate foi feita assim uma pesquisa, uma enquete ali com algumas pessoas, com alguns ouvintes, quem viu aquela coisa, e o cara disse assim, olha, eu tenho mais ou menos uma ideia, uma noção. Enfim, ele não estava ainda totalmente seguro, porque um debate ele não te dá isso, essa possibilidade de você conhecer, porque conforme eu disse, o tempo ali é muito apertado. É isso aqui de tempo. Não dá. Em 1 minuto, o cara expor uma argumentação, explicar os planos dele, explicar isso, explicar aquilo, não dá. O contrário de tudo isso é o podcast, porque lá no podcast, o cara ele tem principalmente tempo e tranquilidade. E foi isso que aconteceu com o presidente. Imagine só, 5 horas, cara, o presidente ele poder se expor, para ele poder argumentar, para ele poder explicar, para que ele possa colocar uma série de questões que ele em um debate não vai ter essa possibilidade. E o formato do podcast, o bom é isso, cara, é que em primeiro lugar, você vê que o cara, ele mantém aquele ambiente bem informal, não é aquela coisa rigorosa, aquela coisa rígida que é no debate. O ambiente ali é bem mais informal, bem mais tranquilo. Existe podcast que o cara tem ali uma água, um negócio, um cafezinho e tal, e pega, super tranquilo. E sempre ressaltando, o tempo é o grande mestre ali, o grande presente naquilo ali, cara, porque aí você tem de fato condição de expor as suas ideias, as suas argumentações, sua visão, enfim, tudo aquilo que você não consegue em um debate. Aí aconteceu, sabe o quê? Apareceu a figura nefasta, um tal de Cuca Noblar, cara. Cuca Noblar, caso você não saiba quem é, você não está perdendo nada, porque é aquilo que eu sempre digo, é um vagabundo, é um canalha. Cuca Noblar, ele trabalha na Rede Globo, ou no Estadão, ou na Folha de São Paulo, enfim, não interessa, ele trabalha em um desses esgotos, porque ele é um rato, e rato trabalha em esgoto. Então, enfim, se você não sabe quem é, você não está perdendo nada.
E aí esse Cuca Noblar, ele ficou uma fera nessa questão dos dois podcasts com o presidente, porque ele disse assim, olha, ele se referindo ao cara lá com quem o presidente estava conversando, ele disse, cara, você tinha que ter espremido o presidente, você tinha que ter colocado ele contra a parede, você tinha que ter colocado uma arma na cabeça dele, espremer ele ao máximo, não dar ele tempo, fôlego, nada. Pronto, é desse jeito. Porque na verdade a esquerda, capitaneada aí por Cuca Noblar, Casagrande, Miriam Leitão, Willy Boni, todos esses vagabundos que tem por aí, eles, quando no que se refere ao presidente, eles não fazem um debate, uma troca de ideias, se trata de um interrogatório. Um interrogatório. O cara, eles veem o presidente assim como um cara que está ali no paredão e eles vão açoitar o cara, vão chibatear o cara para tentar arrancar aquilo que interessa para eles e não para nem o presidente e muito menos para o Brasil. Não importa. O presidente é esse. E aí com o Noblar ficou essa fera, não. Você tinha que ter apertado ele, você deu tempo demais para ele, 5 horas de duração para o cara falar, para o cara argumentar, isso não pode. Agora, veja que coisa, esse Cuca Noblar, esse vagabundo, ele deveria ter de fato, já que ele se diz que é um democrata, que ele defende a tal de democracia desde que ele tinha 1 ano de idade, ele foi aqui pro meio da rua para brigar contra o exército, contra os governos militares, aquela presepada que eu sempre coloco aqui nos vídeos, 1 ano de idade ele já estava aqui brigando aí para defender a tal de democracia. Ele deveria ser o primeiro cara a dizer assim, não, deixa esse cara ter tempo à vontade para ele expor os argumentos dele, o ponto de vista dele, para a gente entender de fato se é isso mesmo ou não. Mas um grandíssimo defensor da tal da democracia, não, tem que chibatear esse cara, tem que apertar ele ficou realmente uma fera. Por outro lado, Cuca Noblar, ele não falou uma única vírgula quando, por exemplo, Mula saiu da jaula, né? O STF colocou Mula aí no meio da rua. Ele ainda é ladrão, pra mim ele é um presidiário, pra mim é vagabundo, pra mim é bandido, pra mim é tudo, mas o STF colocou ele aí no meio da rua. E aí, eu me lembro que ele deu uma entrevista lá para tal da Mônica Bergamo. Mônica Bergamo, se você também não sabe quem é, não tem problema nenhum, porque você não está perdendo nada, cara, em saber quem é aquela porra daquela Mônica Bergamo. E aí, eu me lembro que Mônica Bergamo, ela falou assim, Mula se trata de um momento histórico aqui na história do nosso país, cara. Você agora está em liberdade, nunca houve, é uma coisa espetacular na história do país. Rapaz, ele puxou o saco de Mula, cara, aquele saco frouxo, aquele saco murcho. Mas, bicho, ela puxou o saco daquele jumento até ela não aguentar mais, cara. É um negócio impressionante. E deu tempo à vontade para que ele colocasse todas aquelas mentiras dele, contasse que ele retirou 900 bilhões de pessoas da pobreza, que ele fez não sei o que lá, enfim, tudo aquilo, cara. E nesse caso específico, o Noblar, ele não falou para Mônica Bergamo que ela deu tempo demais para ele, que ela tinha que apertar ele, que tinha que colocar uma faca no pescoço daquele jumento. Não. Deixa Mula abrir o bico, latir à vontade toda a patifaria dele, todas aquelas mentiras, toda aquela hipocrisia dele, deixa ele falar à vontade. Porque esse bicho é isso. Com Mula, tempo à vontade, todo o tempo do mundo, do espaço, do universo, para ele abrir o bico e contar as mentiras dele. Para o presidente Jair Bolsonaro, faca no pescoço, arma na cabeça, aperta esse cara, não deixa ele falar, não deixa ele argumentar, não deixa ele contar nada, é proibido. Esse que é o caso. Certíssimo?
Muito bem, meu camarada, é o seguinte, o nosso vídeo de hoje então está concluído. Eu espero que você goste, eu espero que você aprecie. O tempo hoje está muito bom, cara, tá com um jeitão que vai chover e tomara realmente que chova, que nós estamos vendo bastante chuva, tá o céu bem nublado, mas é pra bonito, tomara que chova e chova bastante. Hoje é quinta-feira, então já estamos aí nos aproximando do final de semana. Bom final de semana para você, cara. Boa sexta, excelente sábado, ótimo domingo, tudo de bom para você. Bastante. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.